Imaginou, irmão, o dia que você estiver lá com Deus? Tudo isso aqui é passageiro. Temos que olhar para onde nós estaremos para sempre, que é junto com Deus, que é junto com o Pai. Nunca esqueçamos que tudo aqui é passageiro, a busca de sonhos, bens materiais. Nós possamos fortalecer-nos espiritualmente e termos comunhão com Deus sempre. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja agora.
viver onde estiver. Clamar pela glória, a glória de Olá, povo eleito do Senhor, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Aquele que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Os seus olhos João viu que eram como chamas de fogo. Significa que ele é como uma ressonância magnética que vê a minha interioridade e a sua interioridade. Aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas, que são os anjos, os pastores, e aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu quero saudar vocês em nome dele, aquele que era, que é e que há de vir. Algumas pessoas têm me perguntado sobre os livros. Não estou ganhando nada para falar isso, né? Mas nós estamos baseando o nosso livro e pesquisando aqui a Bíblia e o Futuro, de Anthony Rockman, também o pastor e escritor presbiteriano, o Apocalipse, o Futuro Chegou, do pastor Hernandes Dias Lopes, também Mais Que Vencedores, William Hendricks, e também o Novo Testamento comentado versículo por versículo, e estou esperando chegar mais 2 livros para aprimorar mais, para poder embasar mais aqui este nosso estudo. Nós estamos hoje já falamos na última aula e agora no capítulo também 13, a parte B. Eu quero pedir para você pegar a sua caneta aí, a sua Bíblia e também a sua agenda, o seu caderno, para você ir marcando e anotando aí as lições, o que nós estamos estudando aqui. E eu quero orar por você antes de meditar aqui na palavra. Amém, povo de Deus? Como que está você? Vocês estão orando por mim, gente? Pela minha família, por Gi, a paixão da minha vida, por Luninha, Luca e também Melicinha, Melzinha e Lucas, que estão se preparando para ir embora do Brasil. Eles vão para a Bélgica. Mel está fazendo o doutorado e Lucas vai para lá trabalhar na empresa lá da Bélgica. E orem por eles, por favor. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. O Senhor, aquele que morreu na cruz por nós. E conforme diz aqui o capítulo 4, o Senhor subiu e tomou da mão direita daquele que está sentado no trono o livro selado por 7 selos, revelando que tu és aquele que tem o controle de tudo. Fala agora, Espírito Santo de Deus, que inspirou esta palavra. Cada palavra que sai dos meus lábios, que cada frase sejam palavras e frases de fogo para despertar cada irmão, cada irmã. A tua palavra nos diz em Hebreus 4:12 que ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Divida agora, Senhor, a nossa medula, divida nossas juntas, a alma e o espírito, e que a tua palavra, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, fala conosco para que não erremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Ó Deus, rocha minha, redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Aqui diz, eu quero
é que você abra aí 13, o versículo 11 em diante. Nós falamos da besta que emergiu da água, lembra? Falamos dos 4 impérios de Daniel, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois o Império Greco-Macedônio, Alexandre, que cresceu, que se tornou poderoso, ele morre, depois fica os Ptolomeus, os Seleudas, e que Daniel teve a visão dos 4 impérios que caíram. Ele também tem um império interno, daquele que viria, o ancião de dias, que é Jesus, e já veio. Daniel já havia profetizado. Falamos que aqui a besta que emerge do mar, e começamos a falar que as 2 bestas aqui revelam, na verdade, um sistema político, também econômico misturado, e também religioso, o mal que domina todas as áreas. Falamos que aqui, quando João viu aqui, Daniel vê os 4 impérios, simbolizando lá cada criatura, simbolizando os impérios, e aqui resume os 4 em um. O Império Romano, Domiciano, esse grande líder que existiu na época. Hoje nós iremos falar sobre a marca da besta, iremos falar aqui do número 666, falamos que o número 6 significa o número do homem, o 10, o número de Satanás, do diabo, da perdição, o número 4, os 4 cantos da terra, 7, perfeição, número da totalidade, e os chifres aqui na cabeça da besta, 7 cabeças com chifres, representando o poderio romano, representando o poderio da besta no decorrer do tempo. Lembrando os irmãos que essa besta já está solta aí, o anticristo só vai revelar depois ele mesmo na sua totalidade, quando aquele que o detém parar de deter, que é a pregação do evangelho. Aqui agora 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, e os ricos, e os pobres, e os livres, e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu lhes falei, então, a besta que emerge do mar e a besta agora que está na terra. Havia uma crença na época, porque Nero, que morreu no ano 68, no ano 95, 96, aqui nesta época, agora que João escreve, estava reinando Domiciano. Imperador, déspota, maligno, dominado sim pela besta. E ele era, na verdade, aquele que representava a besta. A besta está presente desde lá. A besta está presente desde aquela época.
O Império Romano e aquele sistema ali, econômico, político, que mais tarde vai se tornando, ganhando força e se torna religioso. E porque nós temos de entender que quando vier o filho da perdição, o iníquo, ele virá com domínio político, econômico, religioso de um sistema. E não podemos ficar aí querendo descobrir qual sistema é. Desde já eu quero dizer para vocês, irmãos, muita gente tem pastores, líderes, tem tentado interpretar sobre a besta, o Apocalipse aqui, e tentando desvendar quem é, quem não é. Aqui está claro, na verdade, que na época lá, nesse contexto que nós vimos aqui, abra para você ver aí, o capítulo 13, que eu dei o estudo, o último nosso, diz aqui: e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Esta mensagem aqui está naquele momento lá que Deus havia revelado a João, o Império Romano, quando a besta é ferida e aí ressurge. Alguns acreditam que o ressurgir era Domiciano como em reencarnação de Nero. E João, ele então escreve para mostrar àquele povo que aquele que estava ali, a besta que ressurge. E aí, queridos irmãos, é importante entendermos que todas as vezes que você vê um imperador, que você vê um presidente, que você vê um rei, que você vê alguém querendo tomar o lugar de Deus como Deus, querendo assumir o trono de Deus, como aconteceu com Nabucodonosor na época, que queria ser Deus, como aconteceu com o próprio Domiciano, que intitulou-se Deus, como aconteceu com Herodes, que não deu glórias a Deus. Todos eles prefigura, eu usei Nabucodonosor no passado para mostrar a vocês, que todo ser humano, que todo sistema representado por um cabeça, por um líder, que é contra Deus, e na perspectiva depois de Cristo, é o anticristo. É a besta que quer se intitular Deus. Por isso que a Bíblia fala, e eu quero usar isso aqui: feliz é a nação cujo Deus é quem? O Senhor. Porque aí o Senhor vai usará os meios, e aqueles que servem a Deus utilizarão dos princípios absolutos do reino para poder ensinar, e a nação se torna grande por temer a Deus. Mas veja bem aqui, antes de entrar na marca da besta, olha para você ver, o 7 foi assim, olha: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui diz, irmãos, todos aqueles que receberam a marca, no capítulo 7, que nós falamos, que receberam o selo do Espírito, não aceitarão a marca da besta, não aceitarão adorarem a besta. E isso aconteceu nos dias de João aqui, porque Domiciano se intitulou Deus, fazendo altares para que as pessoas o adorassem como divindade suprema,
como soberano, como o Kyrios, o Senhor dos senhores na época. Mas quando João, os apóstolos, depois Bladina, mais na frente Policarpo, quando nós vimos a testemunha verdadeira, o evangelista de Esmirna, que foi colocado naquele touro de bronze e colocaram fogo para que ele fosse morto, queimado. Antipas, a testemunha fiel, verdadeira, que morreu. Tantos que foram devorados, crentes pelos leões, mulheres, aqueles que foram vendidos como escravos. Aqui mostra então que o imperador queria a glória para si e queriam que elas adorassem. Mas eles não adoraram, sabe por quê? Eles não adoraram porque eles tinham um compromisso com a religião. Eles não adoraram porque os nomes deles estavam escritos no livro da vida. E o que os levaram a serem fiéis foi o Espírito que habitava neles e o selo, a marca que o Senhor colocou, a mesma marca que eu tenho e você tem. Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante, fala que eu e você fomos selados pelo selo do Espírito de Deus. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqueles crentes foram fiéis, morreram, tombaram, foram martirizados e não prestaram culto à divindade. E aqueles também futuramente, e se eu estiver lá e você também, nós não iremos negar o autor da vida, da nossa salvação, o Senhor Jesus. Por quê? E é por isso que é importante estudarmos o Apocalipse e estarmos firmados aqui, para que nós sejamos advertidos, preparados, porque dias vindouros de lágrimas, de provações, privações, de lutas virão. E o que vai nos sustentar é exatamente a palavra que está aqui revelada para nós. O que sustentou aqueles irmãos naqueles momentos de perdas, de lutas, de perseguições, onde Domiciano queria que adorassem a ele, dizendo que ele era Deus. Nós adoramos ao imperador, o imperador é Deus, viva o imperador, viva o imperador. Os crentes diziam, viva Jesus, ele vive. Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque João escreveu aqui, mandou as cartas para as igrejas, e isso consolou o coração deles. E foi um combustível que queimou, pegou fogo no coração deles, essa palavra, para prepará-los para que fossem fiel e foram. Aqui diz, versículo 9, aí precisa entender isso aqui, olha. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que quer dizer aqui? Que aqueles que foram selados como eu e você e aqueles na época, não eram para revidar, não era para poder pagar o mal com o mal, não era para poder derramar com a espada sangue, e futuramente também, e não é da nossa, não é para nós eleitos, selados, fazer um monte contra um governo. Eu vejo hoje pastores líderes usando palavrões, difamando
governo, autoridades. Quando tem uma eleição, nós temos embates com respeito ao ser humano. Contudo, chegou a presidência, chegou a prefeito, chegou a governo, é preciso honrá-las e orar a Deus para que o Ministério Público, para que as investigações como Polícia Federal, Promotoria Pública, possam descobrir se há acusação contra essas autoridades de desvio de verbas, de corrupção, de desvio de dinheiro, que sejam então processados, julgados, condenados, mas enquanto eu e você, como cidadãos desse nosso país, crentes, e que não somos políticos, e que não estamos lá como deputados, como senadores, ou como um promotor público, que tenho a credencial para poder cobrar, acusar, nosso papel é orar. É pecado, errado. Deus não manda nós formarmos um grupo para poder usar armas para ir contra aquele que não teme a Deus, mas aquele que está revestido de autoridade. E dias virão e nós precisamos de preparar para isso, porque aqui fala o seguinte, que a nossa arma não é isso aqui, de reivindicar na perspectiva de querer matar, de querer usar armas para tirar do poder alguém. Mas aqui está falando o seguinte: se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. E a perseverança e a fidelidade dos eleitos não está nisso, em vingar, em querer matar, está entendendo? Mas é de entender que aquele que tem um controle de tudo, se tiver de usar alguém, que use aqueles que têm autoridade também, que estão no poder e que têm o credenciamento para fazê-lo. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Falei com vocês no capítulo 3, não quero repetir, do filho da perdição, da apostasia, que haverá. Agora, a besta que emerge do mar, ela tem também 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falava como o quê? Dragão, mas parecia o quê? Cordeiro. É a religião que vai surgir até a vinda deste anticristo personificado em alguém que parece ser de Deus. Usa até a Bíblia. Fala os versículos da Bíblia, tem forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder, negando a eficácia, negando o evangelho puro e conduzindo aqueles homens e mulheres, pequenos, grandes, ricos, de todos os grupos, a adorar-se como Deus, levando todos aqueles que têm a marca de Deus, o selo de Deus, ao sofrimento, à humilhação. Mas, é o que eu lhes disse, quando vier a grande tribulação, quando aquele abismo for aberto lá e soltar de lá aqueles seres, escorpiões poderosíssimos que nós estudamos, e quando aquele que detém este todo mal, e o que detém o evangelho, representado pelo cavalo branco com seu cavaleiro, o dia que cumprir tudo, que os eleitos já estiverem no aprisco de Deus e o abismo for aberto, aí o iníquo que vai, aqui fala que ele vai ter cara de cordeiro, e há muito tempo já tem acontecido isso. Apóstolos, pregadores, que parece ser, mas não são. Olha o que diz agora: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu
faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi comunicado dar, e foi comunicado fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui está falando já da grande tribulação, e é aquilo que o Senhor Jesus diz em Mateus 24. Se naqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Por isso, o cavalo com o cavaleiro branco, o cavalo branco com seu cavaleiro, que representa o Evangelho, precisamos de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para que todos sejam salvos, os eleitos de Deus. E quando cumprisse, aí o Senhor vai liberar. O anticristo personificado mesmo, em toda a sua força, glória, poder, e também misturado religião, sistema econômico, sistema político. Se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, no meio da tribulação, o Senhor arrebata. E haverá então ressurreição, juízo final, e nós vamos estudar no capítulo 22, 21, 22, novos céus, nova terra. Aqui diz, agora, todos adorassem a besta. 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aqui fala o número na frente, o número 666. Certamente aqui João estava utilizando uma técnica na época chamada gematria, onde eles pegavam, por exemplo, a letra A colocava 1, letra B 2, letra C 3, letra D 4, e eles conseguiam, ao pegar o nome de alguém, naquela época eles conseguiam atribuir valor numérico às letras. E quando eles pegam então o nome, por exemplo, de Nero, e precisava de pegar o nome e transliterar para o hebraico, do grego, e chegava o nome de Nero ao número 666. O nome de Domiciano, que era o imperador aqui, o déspota aqui, Tito Flávio Domiciano. E quando translitera, ficava o número 666. É igual o nome de Roma, do imperador do Império Romano, e a palavra latinos. Se for transliterado, significa 666, que estava mostrando exatamente o Império Romano. Mas só que se for pegar essa técnica, o meu nome, o nome de alguém, poderá chegar a 666. Por exemplo, estava na internet aí, alguém pegou o nome Covid-19 e conseguiu então utilizar essa técnica e chegar ao número 666 para dizer que o Covid, este vírus, é a besta. Por isso que eu disse que no decorrer da história, utilizaram falando que a bicicleta era a besta, o cartão de crédito era a besta, o código de barra era a besta, o chip agora que alguns estão com medo do governo americano, o governo brasileiro fazer aí, é a besta. Na verdade, o número 6 é o número de um homem. E para mostrar exatamente que vai surgir mesmo de um homem, um ser humano, não é um animal irracional. E que o Senhor não revelou quem era. O que vemos é a representação do Império Romano e a representação de Domiciano. Por exemplo, eles pegaram o nome de Hitler e conseguiu chegar a 666. É o que eu lhes disse e vou repetir.
todo rei, todo imperador, todo ser humano que tem sob si pessoas liderados e que vai contra os princípios absolutos do reino de Deus é uma besta, é o anticristo. Agora é claro que vai surgir no tempo vindouro que estamos vendo aqui, quando aquele que o detém, que é o evangelho, que até agora tem detido o surgimento do iníquo, do filho da iniquidade, que virá futuramente, que ninguém sabe qual tempo, qual ano, ninguém sabe quando que é. Repito aqui, o cavalo branco com seu cavaleiro, o evangelho da paz tem sido pregado, e o dia que todos eleitos, o dia que todos chegarem ao conhecimento do evangelho, aqueles que foram eleitos, não toda a humanidade, muitos não vão converter. Então não pregar, não pregue, porque Deus mandou pregar, Jesus mandou pregar, e nós somos servos dele e devemos pregar, e nós não sabemos quem são os eleitos. O dia que concluir isso aí a capetada será solta, a besta, o anticristo, poder econômico, religioso, político, que domina, e agora fala assim: vocês terão de me adorar. Agora fala aqui que todos têm que ter sabedoria, porque a marca da besta é 666. E que nós não podemos ficar apegados a uma escrita de testa na mão. Aqui está falando, essa marca aqui, olha para você ver aqui, 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Vem cá. Era na época, escravos eram marcados, haviam selos de reis. João utiliza uma linguagem simbólica. E esta marca na testa, por quê? E eu deixei para agora para que você entenda. Aqui está falando de quê, gente? Da mente. A sede aqui dos nossos pensamentos, da intuição, aqui da razão. É aqui, olha, a mente. Quando eu lhes disse, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, que tudo que é respeitável, puro, justo, amável, de boa fama, seja isso que ocupe vosso pensamento, a marca será aqui. Todas as vezes que você aceita uma proposta que fere os princípios de Cristo, você está aceitando a marca da besta. Se você é jovem, namora, e o seu namoro está desembocando em leitos de motéis, se você está prostituindo, você está aceitando já a marca da besta que está aí. Você está sendo marcado pela marca da besta. Não é uma tatuagem, não é um risco, não é um chip. É aqui, gente. Quando Paulo fala em Romanos 12, não vos o que? Conformeis. Não tomeis aqui a forma deste mundo. Tem crente ficando pirado. E os ímpios aproveitam disso para bagunçar, para ficar rindo. Tem crentes pirados pensando que é uma marca, um chip. Ô pobreza, ô falta de conhecimento da Bíblia. Quando você aceita, você que é moça bonita e que diz que é crente e sai para as baladas, você está caindo na arapuca da besta, aceitando a marca da besta. A marca da besta é tudo aquilo, gente, que vai contra os princípios absolutos do reino. Repito, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este século, com este sistema dominado pela besta, que começou desde lá. E ainda não desandou tudo, não bagunçou com tudo, porque ainda há o cavalo com seu cavaleiro,
o cavalo branco com seu cavaleiro, que é o princípio aqui bíblico, o evangelho da paz. Imagine se as igrejas todas fecharem. Imagine se não houver mais no Facebook, no YouTube, em rádios, a pregação das boas novas do evangelho. Imagine se nenhum pastor mais, se Deus silenciar todo mundo. Esse mundo vai virar uma balbúrdia, vai virar um caos. Porque o evangelho, Jesus deu autoridade à igreja para pregar o evangelho a toda criatura. Deu autoridade para poder expulsar demônios, deu autoridade para orar e os demônios terão de saírem, porque onde os luzeiros de Deus chegam, onde o sal da terra e luz do mundo está, as estruturas demoníacas não podem ficar. Por isso que marca da besta é todas as vezes que alguém, seja um empresário, que começa a montar e monta vários lugares de encontros para contribuir com a destruição do casamento, para conduzir a todos à prostituição, às bebedices e às bebedeiras. Por isso que o texto vai falando lá que aqueles que têm a marca da besta, aqueles que não aceitaram a marca da besta, não podem comprar e não podem vender. Por quê? Porque quando você não aceita a marca da besta, por exemplo, você, um empresário rico, que tem várias casas de encontros, como a Boate Zoom está aqui, que leva casais, famílias à desgraça, que não passa de alguém que já recebeu a marca da besta e só Jesus para converter ele. Se ele for de Deus, ele vai fechar. E ao fechar, talvez, ele não vai ter condições para viver uma vida regalada, para pagar plano de saúde, para ter uma vida neste mundo, dentro da visão deles, prazerosa, que pode comprar, pode pagar. E isso começou desde lá, gente. Eles não aceitaram a marca da besta, eles não aceitaram adorar Domiciano, eles não aceitaram ir para as baladas da época, as festas promovidas pelo Estado, onde rolava muita depravação, promiscuidade, bebedices, bebedeiras. Quando alguém diz que é crente e faz parte da IPJP ou de qualquer outra comunidade e vai para as baladas, e vai para as paqueras, e vai para os carnavais na vida, e anda falando palavrão aí, e anda numa vida totalmente descompromissada, essa pessoa pode ser um bom crente, inclusive presbiteriano, tendo até carteirinha. Mas serve a besta, serve o anticristo, serve Satanás. E é por isso que precisa pregar o evangelho, para que as pessoas ensinar a palavra, porque inclusive tem muitos que são de Deus e que precisam serem despertados. Só que, preste atenção, quem já recebeu o selo do Espírito, quem já foi regenerado, o Espírito Santo testifica no seu espírito que é filho de Deus. Ei, irmão, você quer saber se você é crente nascido de novo? Você quer saber? Uma dica para você, Romanos capítulo 8. Aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E como saber que tem o Espírito de Deus? O Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Alguém que está na igreja, vivendo uma vida promíscua, no adultério, vivendo uma vida contínua nas bebedeiras, bebedices, que vai na igreja apenas para receber bênção, para sentir bem. Essas pessoas não nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo quer andar na luz da presença do Senhor. E é o que Apocalipse fala. Quem é santo, continue a se purificar. Mas quem é impuro, continua na impureza. Por isso que eu e você não precisamos ser detetive de ninguém, não. Não precisamos ficar atrás da pessoa, não. Olha, pastor, aquela irmã parece ir na boate. O que você quer convencer filho do capeta para não ir na boate? O que você quer convencer quem tem a marca da besta para que não vá para o lugar que é o lugar dele? Claro que muitos precisam de uma palavra como esta
para despertar, porque estão dormindo. Estão entendendo? O que significa a marca na testa? Está falando aqui da mente, das decisões que tomamos. Tudo aquilo que é de Deus seja ocupado no nosso pensamento. Porque na mão, a marca na mão, mãos estão falando de ações, mãos estão falando de trabalho, mãos estão falando de serviço, mãos estão falando tudo que eu faço, as minhas obras, as minhas decisões, a minha caminhada, aquilo que eu almejo. É para Deus ou para besta? A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É isso, gente. Fica o povo crente aí pirado. Tem gente que fica aí nas boates, na bebedeira, na bebedice. Cadê a marca da besta? Eu tô com medo da marca. Tá com medo da marca de besta nada. Você tem que estar com medo de temer a Deus e andar na luz da presença dele. Se você nasceu de novo, se você já recebeu a marca, não da besta, mas a marca do Espírito na testa. Lembra que lá falou da testa? Então tem de abrir, vamos lá. Olha para você ver. Apocalipse 7. Olha o que diz aí. 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e em grande voz aos quatro cantos clamou aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados na fronte os servos do nosso Deus, aqueles que os seus nomes estão arrolados no livro da vida. Se o meu nome está arrolado no livro da vida, meu irmão, minha irmã, o meu prazer, a minha alegria é servir a Deus. E por isso precisamos estar juntos. E é por isso que precisamos de congregar. Quando acabar toda essa quarentena, voltarmos para congregar. Porque nós juntos queremos fortalecer uns aos outros. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida que tem participado desse estudo aqui. Quem tem o selo de Deus tem prazer em querer ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como favos de mel. A palavra de Deus, conforme diz Paulo, a carta de Timóteo, que ele escreveu a Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja pronto, habilitado para toda obra, e até que eu e você cheguemos à varonilidade dele, o Senhor dos Senhores, Jesus, quando nós conhecemos a palavra. Marca da besta é isso, minha irmã. A marca da besta é todas as vezes que você aceita o erro. É todas as vezes que você é conivente com o erro. É todas as vezes que você nega o Senhor Jesus. É todas as vezes que você toma decisões de viver no pecado. E quem é filho de Deus e quem já recebeu o selo de Deus, a marca de Deus, tem prazer na lei do Senhor. É o que Colossenses fala. Buscai as coisas lá de cima, não as que estão aqui embaixo. As que estão aqui embaixo, neste mundo que jaz do maligno, só tem o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Satanás, nosso adversário, o diabo, nosso acusador, levou Jesus para o deserto e falou com Jesus: eu te darei todos os reinos da terra, se prostrares e me adorares. Jesus não aceitou a marca da besta, que já estava lá, representado com Satã. João não tinha escrito ainda, mas a besta estava lá. O dragão, Satanás, desde Gênesis 3,15, estava lá. Me adore. E Jesus não aceitou a marca de adorar. Quero dar uma palavra última aqui para você. Você trabalha. Nós estamos vendo muitas pessoas falando de você ganhar dinheiro, você ficar rico. É errado você ficar rico? Honestamente, se você trabalha honestamente, e isso acontecer naturalmente é uma coisa.
Mas a Bíblia diz em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 4, ele fala que aqueles que desesperadamente quiseram ficar ricos, caíram em ciladas do diabo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem muita gente querendo ficar rica, esquecendo de Deus. Você tem que ter equilíbrio, meu irmão. É trabalhar, cuidar da família, cuidar da esposa, descansar. Deus não é contra você prosperar. Abraão, eu lhes falei, foi rico. Isaac foi rico. Jacó foi rico. Jó foi rico. Mas é o equilíbrio que você tem que ter. Para que você quer ficar rico? Para quê? Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Eu quero casar com um homem rico. Por quê? Você acha que a riqueza é que te vai sustentar? Você acha que um homem vai sustentar você com o dinheiro que ele tem? Isso é acabar tudo. Confie naquele que é o dono da prata e do ouro. Deus, em Cristo Jesus, que sempre cuidou de cada um de nós. Chegou ao final. Que Deus te abençoe. Na próxima aula, o capítulo 14. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você ter sido fiel até aqui aos dízimos e ofertas. Isso é um compromisso daqueles que já foram selados, marcados pelo selo do Espírito, porque devolvem o dízimo por amor, por entendimento, e não por aquilo que a besta tem colocado na cabeça de muitos outros. Até falando mal de pastor de igrejas. O homem natural, dominado pela besta, não compreende as coisas de Deus, porque elas só discernem aqui, espiritualmente, através do seu coração, do seu espírito que foi regenerado. Continue sendo fiel, depositando ou levando no gasofilácio. O irmão Douglas, Valéria estão à disposição para receber, para que nós continuemos firmes. Amém, povo de Deus? Até mais.